Boa tarde, meus irmãos. Agora, acredito que vai. Então, assim, nós vamos continuar estudando sobre o tema discípulo, discipulado, e a gente começa com uma pergunta, tá? Alguns de vocês já tinham me respondido, mas vai ter um tempo aí para que vocês possam responder de novo. O que é um discípulo? O que é um discípulo de Jesus? Né? O que ele faz? O que é um discípulo? Então vou dar alguns minutinhos para que vocês possam responder, tá? Então vamos lá. Vocês terão aí um minuto para responder, certo? Então vamos lá. O que é um discípulo? Por favor, respondam no chat. É importante a participação de vocês para que a gente tenha uma compreensão também do entendimento, tá? Para ver se a gente está conseguindo passar, né, o conteúdo, se vocês estão entendendo o conteúdo. Então respondam aí. O que é um discípulo? O que você entende por um discípulo de Jesus, tá? É muito importante a participação dos irmãos. Isso. Vão respondendo aí, tá? O que é um discípulo? O que você entende por isso? Quando você ouve essa palavra, o que te vem à mente? Né? Quando você ouve essa palavra, o que te vem à mente a hora que você ouve a palavra discípulo? De um modo geral, as pessoas relacionam discípulo a aluno, seguidor de Jesus, aprendiz, pupilo, como alguns de vocês já responderam, tá? Então, não está errado, mas nós vamos ver que é algo muito mais profundo. Lucas 6,40, olha o que diz ali. Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Aqui Lucas está fazendo um jogo de palavras. Ele usa primeiro a palavra discípulo, depois ele usa um sinônimo, que é a palavra aluno. Mas qual que é a ideia do versículo? Que o discípulo, quando ele é bem instruído pelo mestre, ele será como o mestre, ele vai se parecer com o mestre. Essa que é a ideia. Mateus 5, verso 1 e 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. E aqui é o famoso Sermão do Monte, que nós já estamos também estudando ali nos grupos de conexão. Mas qual que é a ideia aqui? O mestre ensina seus discípulos. E eles estão juntos com o seu mestre. Os discípulos estão juntos com o seu mestre. Tá? Então surge uma outra pergunta aqui para vocês. Vou dar mais um minutinho para que vocês respondam. Qual resultado Jesus queria ensinar? Qual resultado Jesus queria ao ensinar seus discípulos? Vamos lá. Então, vocês terão aí mais um minuto para responder. Por favor, participem, é muito importante. Qual o resultado? O que Jesus queria ao ensinar seus discípulos? Qual era o objetivo de Jesus? Tá? Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que ele queria ensinar aos seus discípulos? Qual o resultado que ele queria com isso? Então vamos lá. A gente sempre vai ter aí um minuto para responder. É um tempo legal aí que dá para todos participarem. Ok? Qual o resultado Jesus queria ao ensinar seus discípulos? Isso, vão respondendo. Por favor, participem, é muito importante a participação. Qual resultado Jesus queria ao ensinar seus discípulos? Bom, Jesus não queria ter apenas alunos que tivessem um conhecimento ali. Não era essa a ideia. Ou que os seus alunos tivessem domínio sobre um determinado conhecimento.
eles não estavam aprendendo uma matéria. Essa ideia de aprender uma matéria. Eles estavam aprendendo uma pessoa. Olha só, eles não estavam aprendendo uma matéria. Eles estavam aprendendo uma pessoa. Eles estavam aprendendo o conhecimento, a sabedoria e o modo de vida de Jesus. Não era apenas um conceito, uma matéria. Então, quando você vai para a escola ali, você vai aprender o português, então, ou matemática. E o professor ele vai te passar um conteúdo. Essa ideia de aluno e discípulo com Jesus, aluno e professor, aluno e mestre, não é essa a ideia de Jesus. O que Jesus queria não era que eles aprendessem uma matéria, mas que eles aprendessem um conhecimento, que eles aprendessem a sabedoria e a própria vida de Jesus. Jesus queria ensinar a sua vida. Então, qual é a ideia então? Que eles aprendessem a Cristo, certo? Por isso que eles não somente ouviam Jesus, eles andavam com Jesus. Eles não somente ouviam, mas eles andavam. Então, assim, quando você vai lá à escola, você aprende a matéria, o conteúdo que o professor passa, mas você não aprende a ser como o professor, certo? Você não aprende como que ele é no seu dia a dia, como que ele é em casa. Você aprende um conteúdo que ele te passa. Jesus queria muito mais do que isso. Jesus queria que os discípulos aprendessem sobre ele. Não só sobre ele, aprendessem como ele é, tá? Para que eles fossem iguais. Então, o que é um discípulo? Alguém dedicado a aprender Jesus. Olha só, essa frase ela é muito importante. Não é alguém dedicado a aprender sobre Jesus. Tem uma diferença em aprender sobre Jesus e aprender Jesus. Aprender sobre Jesus é um conteúdo, um conceito, são informações. Você pode saber o que Jesus gosta, o que ele não gosta, né? Você pode saber o que ele quer. Isso é importante também. Mas é diferente de aprender Jesus. Esse era o objetivo de quando Jesus chamou os seus discípulos. Ele queria que os seus discípulos aprendessem ele. Aprendam quem eu sou, mas aprendam não só sobre mim, aprendam a mim. Vocês estão entendendo? Aprender Jesus. Nós vamos entender isso aí ao longo da aula, tá? Esse conceito. O que é aprender Jesus? E aí, o que é necessário para aprender Jesus? Então, para aprender Jesus, era necessário estar regularmente com ele. Para você aprender uma matéria, você vai lá e ouve o conteúdo e você aprende a matéria. Agora, para aprender uma pessoa, você tem que andar com ela, certo? Você tem que estar regularmente com ela. E a exigência está aqui, ó, em Marcos 8,34. Tá? A exigência era um compromisso radical. Olha só, depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu aluno, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aqui tem um conceito muito importante. Então a gente já começa a perceber aqui a radicalidade do ser aluno de Jesus. Então, para andar com Jesus, você tem que se esvaziar para ser preenchido por ele. Vocês estão percebendo? Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Se esvazie. Tome sua cruz e siga-me. Lucas 14:33. Olha o que diz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Então, aprender um conteúdo é uma coisa, agora aprender uma pessoa é outra. O que Jesus está chamando os seus discípulos é aprender ele. Aprendam eu. Né? Não é só aprender sobre mim.
certo? É aprender a mim. É isso que Jesus está chamando eles. E para aprender a Cristo, você tem que renunciar. Quem você tudo quanto tem. Olha lá. E nós vamos entender isso aí. Como que é radical essa ideia. Então o discípulo é alguém que renuncia a si mesmo para aprender a Cristo. Ok? Aprender a Jesus significa abandonar todas as lealdades e compromissos atuais. Aprender a Jesus significa abandonar todas as lealdades e compromissos atuais. Olha o que ele diz, Marcos 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Bom, se você quer se agarrar a você mesmo, você vai se perder. Agora, quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Olha só que interessante. Jesus está dizendo o seguinte: se você se agarrar a você, você se perde. Agora, se você negar a si mesmo, se você abandonar tudo quanto tem, inclusive a si mesmo, por causa do evangelho, por causa de mim, você vai se salvar. Muito profundo. Ser discípulo de Jesus é algo extremamente radical, meus irmãos. Então, seguir a Jesus de acordo com os evangelhos, se parece muito com arrependimento. Porque o que é o arrependimento? Não é um abandono daquilo que eu estava fazendo? E na verdade, quando nós vamos estudar o arrependimento, não é só um abandono daquilo que eu estava fazendo, é daquilo que eu acreditava ser o certo. É do meu estilo de vida. O arrependimento é algo extremamente profundo, né? Não é só se arrepender do que eu fiz, é se arrepender de quem eu sou, de quem eu era, é abandonar tudo, deixar tudo para trás. Essa é a ideia. Então, o que é um discípulo? Então, nós vamos chegar numa definição agora muito importante. Vamos ver bem com calma essa definição. É alguém que abandona a existência atual e segue em uma nova direção. Isso não lembra o arrependimento? O que é arrependimento? Você está indo numa direção e você vai na outra totalmente oposta, certo? Você estava indo numa direção e agora você vai na outra oposta. Então é alguém que abandona a existência. Não é só um comportamento que eu fiz e que eu entendi que estava errado. Não é só isso. É alguém que abandona a existência atual e segue em uma nova direção. Para aprender o quê? Não é um conceito. Aprender uma nova vida. Então assim, se eu abandono a minha vida atual, eu vou agora ter uma outra vida diferente da vida anterior. Então é uma vida, é um estilo de vida. Não é só um conhecimento, é um estilo de vida. São as emoções envolvidas. É aquilo que eu gostava, eu vou aprender a gostar de outras coisas. Eu vou ter outras práticas, outros hábitos. Então olha só, vamos lá de novo. É alguém que abandona a existência atual e segue em uma nova direção para aprender uma nova vida de um novo mestre e para fazer parte do novo reino que ele trará. Nós vamos ter um novo mestre, porque é o seguinte, irmãos. A Bíblia vai mostrar o seguinte: nós sempre teremos um mestre, ou Cristo, ou o mundo com a sua malignidade. Não tem outro jeito. Ou você está sendo ensinado por Cristo, ou você está sendo ensinado pelo mundo com a sua maldade. Não tem meio termo. Você sempre está sendo orientado, né? Então assim, o que é ser um discípulo? É abandonar tudo, assumir uma nova direção, uma nova vida, um novo mestre e fazer parte do novo reino que ele está trazendo a este mundo. Certo? Isso é muito importante. Agora olha que legal. No Novo Testamento existem dois símbolos que exemplificam o que é isso.
Como é esse processo, tá? O primeiro deles é o batismo. O batismo é muito mais profundo do que a gente imagina. Olha, cada vez que eu estudo sobre o batismo, eu fico impressionado com as coisas que eu aprendo. E eu espero que nesta tarde também você aprenda algo novo sobre o batismo, tá? Então, o batismo. O batismo, ele está relacionado à vida do discípulo. É muito interessante. Eu sugiro que você faça um exercício. Leia o Novo Testamento, pelo menos ali os evangelhos e o livro de Atos, tá? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos, e veja a relação do batismo com o discípulo. Batismo e discípulo estão intimamente, intrinsecamente relacionados. O que eu quero dizer com isso? Não existe discípulo que não é batizado. Tá? Com uma única exceção, nós vamos ver no Novo Testamento, de um discípulo que não foi batizado, que é o ladrão na cruz. E ele só não foi porque não teve uma oportunidade para isso. Então nós não temos nenhum caso no Novo Testamento de um discípulo que não é batizado. Isso é muito sério. Tá? Olha só esse texto. João 4:1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo... Olha só, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando o quê? Quem que Jesus batizava? E na verdade, no texto ali vai mostrar depois, na sequência, não era Jesus, mas eram seus discípulos que estavam fazendo isso. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos. Ele batizava discípulos. Batizando mais discípulos do que João. Então, um conceito. O batismo estava relacionado com tornar-se discípulo. Se uma pessoa se torna discípulo, ela é batizada. Uma pessoa batizada é porque ela se tornou um discípulo. Então, batismo era um símbolo de arrependimento. Por quê? O que é tornar-se um discípulo? Não é deixar para trás? Certo? Não é abrir mão de quem eu era para assumir uma nova vida? Não é esse o conceito de discípulo? Qual que é o conceito de discípulo? Eu abro mão de quem eu sou para aprender outra pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu, Fernando. Então eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão do Fernando para aprender Cristo. Não é isso, discípulo? E não lembra muito com arrependimento? Então, e o batismo ele está relacionado ao arrependimento. O batismo era um símbolo de arrependimento. É o apagar o velho e começar de novo, morrer e ressurgir. Então, qual que é o símbolo do batismo? Apagar o velho e começar algo novo. Não é isso? É morrer. Por isso que o batismo ele tem um símbolo de sepultamento. Morrer e ressurgir. Então, olha só essa definição aí embaixo. Está em branco aí na sua tela. O batismo de um novo discípulo era um modo vívido de declarar que ele havia se afastado de sua antiga compreensão e modo de vida. E agora embarcava numa nova vida que aprenderia com seu professor. Por isso que o batismo ele lembra um sepultamento. O Fernando morreu. Tá? É simbólico ali no batismo. Lembram que... Vou abrir um parênteses aqui. O batismo é um símbolo. O que é um símbolo? O símbolo ele mostra uma realidade. Tá? Ele exemplifica uma realidade. Então assim, quando alguém está sendo batizado, ela não está sendo sepultada ali. Seus pecados não estão sendo apagados ali no momento do batismo. Mas o que o símbolo está mostrando? O símbolo mostra uma realidade espiritual. Então há um símbolo visível que mostra uma realidade espiritual. O que isso quer dizer? Quando alguém está sendo batizado, ela está dizendo o seguinte:
Isso aconteceu comigo, espiritualmente. Eu fui sepultado com Cristo. Eu morri para mim mesmo. Meus pecados foram lavados. E agora eu estou surgindo como uma nova pessoa. Então, o batismo ele não faz isso. Ele não torna a pessoa uma nova pessoa. Mas o batismo, ele é um símbolo visível de algo espiritual que já aconteceu. Olha só, o batismo é um símbolo visível de algo que aconteceu com a pessoa. Tá? Então assim, a pessoa foi lavada dos seus pecados, ela é uma nova criatura, ela morreu para si mesma e ela ressuscitou com Cristo. Então ela vai e batiza e mostra isso fisicamente. Ela mostra isso através de um símbolo publicamente, para que todos saibam aquilo que Deus fez no coração dela, espiritualmente. Então, era isso. O batismo estava relacionado. Então, a pessoa decidiu ser um discípulo. No momento em que ela decidiu ser um discípulo, ela morreu para si mesma. Ela foi sepultada. E ela se tornou uma nova pessoa. Então ela vai mostrar isso publicamente através do batismo, certo? Então seguir a Cristo significava não apenas afastar-se da velha vida, mas reconhecer que a antiga vida era pecaminosa, era uma rebelião contra Deus. Porque assim, eu posso abandonar uma vida antiga, uma prática antiga, mas não achar que aquela prática era tão ruim. Tem pessoas que vêm para o cristianismo, e às vezes eram de outra religião, e elas vêm com a mentalidade o seguinte, com a seguinte mentalidade: olha, eu estou indo para o cristianismo porque eu acho que ele se adequa melhor a mim. Mas não que a outra estava ruim. Não é essa a ideia, irmãos. Algumas pessoas vêm para o cristianismo e não entendem que a vida antiga era ruim. Elas só pensam assim, não, agora, essa nova vida aqui que eu escolhi para mim, ela se adequa melhor com a minha personalidade, com o momento que eu estou vivendo. Mas a vida anterior não era errada. Ela só não é mais útil para mim. Muitas pessoas pensam assim. Agora, qual que é a ideia do discípulo? O discípulo ele entende o seguinte, que a vida anterior era uma rebelião contra Deus. Por isso ele abandona ela. Tá? Então não é só se afastar da vida antiga, mas reconhecer que a antiga vida era uma rebelião contra Deus. E seguir a Cristo era também um pedido de perdão. Então eu estou pedindo perdão, pedindo para que Cristo me lave. E como ele, no momento em que eu sou salvo e eu entendo que ele me lavou, eu demonstro isso através de um símbolo, que é o batismo. Eu demonstro isso publicamente. Então o que a gente aprende aqui? Jesus não é um mestre qualquer. Não é um mestre qualquer. Ele requer o quê? Um abandono, um repúdio. É a ideia aqui, que nós vamos ouvir essa palavra com uma certa frequência, é um desaprendizado. O que Jesus requer de nós? Um desaprendizado, desaprender, tá? É um desaprender radical do nosso antigo modo de vida rebelde. Olha só, quando a gente vai a Cristo, a gente não está só aprendendo, mas nós estamos desaprendendo tudo que nós aprendemos lá atrás, tá? Essa forma de aprendizado é diferente do que a gente entende hoje por o aprendizado moderno, por exemplo. Essa forma de discípulo, de aluno, é diferente da forma como nós entendemos como aluno e professor hoje. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente usa a palavra discípulo, quando a gente relaciona a palavra discípulo à palavra aluno, o que a gente pensa? Qual que é o conceito que nós temos hoje de aluno e professor? É esse conceito moderno, que o aluno vai a uma sala de aula, senta ali para receber informação do professor. Só que não é isso que a Bíblia nos mostra, tá?
a relação de aluno e professor com Cristo, discípulo e mestre, é diferente. Eu não estou indo até ele para receber uma informação, mas eu estou indo até ele para aprender ele e desaprender quem eu sou. É um desaprendizado, porque imagina, você tem uma vida inteira que você aprendeu comportamentos, conceitos, ideias, uma vida inteira. Agora você vem a Cristo, toda essa carga está junto com você. Por isso que tem que ser radical a vida com Cristo. Por isso que é um morrer. Por isso que é negar a si mesmo. Porque você vem com uma carga. Você não vem como um papel em branco. Você vem com uma carga. Uma vida. E aí Cristo, o que ele diz? Tudo isso que está em você, todo esse conteúdo, você tem que desaprender. E não é fácil, irmãos. Porque são hábitos, são anos, certo? Por isso que é simbolizado através do batismo, é um sepultar. É muito sério isso. E a gente vai ver isso num texto, quando Jesus ele está pregando para um religioso chamado Nicodemos, e dá a entender que já é um senhor, um ancião, uma pessoa de idade avançada. E olha o que acontece aqui no diálogo. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando aqui com Nicodemos, certo? Alguém que tinha um conteúdo, uma história de vida, que tinha ali padrões, hábitos na sua vida ao longo dos anos. E aí Jesus chega para esse homem, um ancião, e diz o seguinte: você tem que nascer de novo. Tem que ser feito outro Nicodemos. Aí olha Nicodemos, a pergunta dele: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos aqui ele está usando um jogo de palavras com Jesus. Nicodemos era um mestre também da lei, tá? Sabe o que ele está dizendo? Como que pode, na minha idade, eu abandonar tudo e começar do zero? Eu tenho uma vida. Nicodemos era um fariseu. Ele tinha uma vida no farisaísmo. Foram longos anos. Mas Jesus vai insistir com ele: Nicodemos, tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. É radical. Esquece tudo que você aprendeu, Nicodemos. E não é só esquecer, é desaprenda, que é mais difícil. Irmãos, é mais difícil desaprender do que esquecer. Certo? Então nós não podemos ver o discipulado, né, o aprendizado, com as lentes da educação moderna. Certo? Não tem como. Não dá para ser dessa forma. A educação moderna, como que é a educação moderna? Nós adquirimos informações, conhecimentos, habilidades que não tínhamos antes. Certo? Então a gente adquire informações, conhecimentos e habilidades que nós não tínhamos antes. Então vamos imaginar aqui, quando você vai para a escola, que você vai aprender as primeiras, o abecedário, as primeiras contas de matemática, você não tinha nenhum conhecimento sobre aquilo ali. E aí você está recebendo uma nova informação. Quando a gente vai a Cristo, a gente já vem com uma carga de conhecimentos, certo? Para a educação moderna, a ideia aqui é que a criança, por exemplo, ela é uma folha em branco, né, para ser preenchida. Mas de acordo com a Bíblia, o ser humano não é um quadro em branco. Mas seu quadro está bem cheio de pensamentos pecaminosos, obscuros e escravizados que se opõem ao aprendizado de Jesus em todas as áreas. Então, assim, quando nós vamos a Cristo, a gente vem com uma carga. Por isso que é um desaprender para poder aprender. E é exemplificado como? No batismo. Você morre, você sepulta. Quando você sepulta quem você sepulta os seus hábitos, os seus conhecimentos,
Tudo morre com você. Suas paixões, suas emoções, seus conceitos, seus preconceitos, certo? Irmãos, imagine uma coisa. Qual que é a figura do discípulo? Não é alguém que foi tirado das trevas e levado para o reino? Só que o período que nós ficamos ali nas trevas foi um período de formação. Nós não ficamos ali nas trevas sem aprender nada. Nós fomos formados com a mente do império das trevas. Com os conceitos, com os hábitos do império das trevas. Então, quando a gente vem para o reino de Cristo, nós temos que deixar... A gente não só deixa o império das trevas, a gente deixa tudo. Tudo que aprendemos lá, né? Olha aí a figura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Jesus espera quando ele nos transporta? Ele quer que o velho homem fique lá, com todos os seus conceitos. Ele quer que nós neguemos a nós mesmos para segui-lo. Não é isso que ele exige? Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. E negar a si mesmo, irmãos, é negar tudo. Conceitos, valores, hábitos. Certo? Então, não é uma surpresa no Novo Testamento que o batismo ele seja algo integral da grande comissão de Jesus para fazer discípulos de todas as nações. Olha o que diz Mateus 28, 19. Ide por todo mundo. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos. Agora, o que é um discípulo? É alguém que morreu para si mesmo, para aprender Cristo. Alguém que morreu para si mesmo. O Fernando morre para aprender outra pessoa, para aprender Cristo. Então, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. E o que vem na sequência? Batizando. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo é o símbolo público de que a pessoa morreu para si mesma. É o símbolo público. Ela está declarando publicamente que ela nega a si mesma, com todos os seus conceitos, com todas as suas ideias. Por isso, irmãos, é muito sério. Quando alguém vem para a igreja, sabe, às vezes a pessoa pensa, não, mas eu acho que é assim. Olha, a gente vai ficando já numa certa idade, depois de um tempo pastoreando, tem palavra que irrita tanto pastor. Você quer ver uma palavra que irrita pastor? É essa. Mas eu penso que é assim. Não é o que você pensa, meu amigo. Não é o que eu penso. Nós temos que responder o seguinte: Cristo pensa assim? Não é mais o que eu penso, porque o que eu penso morreu. Cristo pensa assim? Essa que é a pergunta. Não é isso que o batismo exemplifica? Eu morri, e quando eu morri, o que eu pensava morreu também. Certo? Os meus conceitos, meus valores, meus hábitos. E a gente vai ver que, claro, o velho homem, ele Lutero, ele dizia o seguinte, né? Eu afoguei o velho homem lá nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. E é claro que essas práticas, as práticas que nós tínhamos antigas, elas gritam e elas tentam sempre voltar à tona diariamente. Não é assim? Então nós temos que afogar o velho homem diariamente. Diariamente. Por quê? O velho homem, ele sempre volta com... E por isso que a gente tem que estar sempre levando cativo o nosso pensamento às Escrituras. Porque as Escrituras vão moldar. Quando o velho homem gritar, a gente fala, não, eu estou aprendendo Cristo. E aí é um processo de desaprender. Por isso que é dolorido. É dolorido. Olha Colossenses 2,12. No batismo, vocês foram o quê? Sepultados com Cristo
e com ele foram ressuscitados para nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Romanos 6,4. Portanto, vejam o seguinte, uma outra coisa. Batismo no Novo Testamento sempre está relacionado a sepultamento. Né? Por isso, irmãos, e aí eu tenho um grande respeito pelos presbiterianos, né, que batizam por aspersão, mas nós batistas, nós somos imersionistas. Nós acreditamos no batismo por imersão, porque todas as relações de batismo no Novo Testamento estão relacionadas a sepultamento. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E vida nova aqui é outra. É outra vida. É muito sério, né? Muito sério. Olha que texto importante aqui, ó. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Quem aceita a mensagem de verdade se batiza. Então, irmão, não venha me falar que você aceitou a mensagem, mas aí a pessoa fala assim: não, eu creio na mensagem, eu aceitei a mensagem, mas não se batiza. Então você não creu. Por quê? Lembram? O batismo é um símbolo visível de um fato que aconteceu na minha vida espiritualmente. Eu morri espiritualmente com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Então eu vou exemplificar isso. Eu vou testificar isso fisicamente. Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Certo? Irmãos, de novo, leiam o Novo Testamento. É estranho crentes não batizados. Nós vamos ter um único caso ali que é relatado para nós, que é explícito, que é o ladrão na cruz, e ele só não se batizou porque não teve como. Mas todos os crentes do Novo Testamento foram batizados. Todos. Então é estranho essa ideia de um crente não batizado. É estranho, tá? Não temos relatos, com exceção do ladrão na cruz. Então, de novo, o que é um discípulo então? É alguém que abandona a existência. Olha só. Ele não abandona só uma ideia do que ele tinha. Ele abandona tudo. A existência atual. Segue por uma nova direção. Para aprender uma nova vida. De um novo mestre. Para fazer parte do novo reino que ele trará. É outra pessoa. É outra, totalmente outra. Certo? E aí nós temos dois símbolos que são poderosos. Primeiro é o batismo. O batismo demonstra esse símbolo que reflete essa frase aqui, tá? Agora vamos ver um outro símbolo. O outro símbolo é o jugo. O que é o jugo? Vocês estão vendo na linguagem nossa aqui, brasileira, é canga. Isso aí que está sobre os dois bois, esse instrumento de madeira aí, é a canga. E também é o jugo. Né? O que é o jugo então? A Bíblia vai falar sobre tomar o jugo. É uma metáfora, né? De serviço e submissão. Então esses bois aí, eles estão com esse jugo para quê? Com qual objetivo? Para o serviço. Então eles estão ali com isso e para o serviço. É a ideia de uma submissão, de uma obediência, para que eles andem juntos. Então o jugo submete eles. Os dois estão submetidos. Submetidos a quê?
a andarem juntos. Eles estão submetidos a andarem juntos. Certo? E prestarem um serviço. Eles estão submetidos a andarem juntos e submetidos a um serviço. E Jesus vai dar duas razões para que nós tomemos o jugo. Tá? Por que nós devemos tomar o jugo de Jesus? Jesus nos dá duas razões por que devemos aprender e nos submeter a ele. Lembra que se submeter é tomar o jugo, tá? Primeiro ele vai dizer assim, ó, todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. Olha o que diz Mateus 11, 27. Aqui é Jesus falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então por que nós devemos tomar o jugo de Jesus? Nos submeter a ele. Tomar o jugo é se submeter, tá? Tomar o jugo é se submeter. Repete aí. Tomar o jugo é se submeter. Então por que nós devemos nos submeter a Jesus? Porque todas as coisas foram entregues para ele. Imagina. Todas as coisas foram entregues para ele. E aí é o seguinte. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então assim. Ele detém o conhecimento do Pai. Olha o que ele disse ali, ó. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então assim, você quer conhecer a Deus? Para você conhecer a Deus, você tem que se submeter a Cristo. Porque ninguém conhece o Pai. Só Cristo conhece o Pai. Então para você conhecer o Pai, para você conhecer a Deus, você tem que se submeter a Cristo. Porque a prerrogativa do conhecimento, do ensino, está nas mãos de Cristo. Tudo foi entregue para ele. Só ele conhece o Pai. Então vamos imaginar o seguinte. Se você quer uma informação e uma única pessoa tem aquela informação, você tem que ir até aquela pessoa. Não tem outro jeito. Você tem que se submeter àquela pessoa para que ela te dê a informação que você quer. Então para você aprender sobre o Pai, sobre Deus, você tem que ir a Cristo. Porque ele é o único que conhece o Pai. E aí o versículo ainda termina ali. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O Filho só vai revelar para quem ele quiser. E nós vamos entender para quem que ele vai revelar o Pai. Para aqueles que se submetem a ele. Tá? Então Cristo é a única opção. Segundo, por que nós devemos nos submeter a Jesus? Por que nós devemos tomar o jugo de Jesus? E tomar o jugo é se submeter. Porque o jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Olha o que diz na sequência do versículo anterior. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que Jesus está mostrando ali? Que o jugo dele é suave. Se submeter a ele é algo suave. E olha só, lembram que eu falei para vocês? A gente nunca vem vazio. A gente vem com peso. Olha o que ele disse. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Você vem com uma carga, meu amigo. Só que para você tomar o jugo de Jesus, você tem que abrir mão da sua carga. Do peso que está sobre você. Certo? Não tem como. Você tem que largar para trás quem você era e agora assumir uma outra submissão. Você era submisso a alguém. Só que a quem você era submisso, ao mundo, ao pecado, a si mesmo, era um fardo pesado. É isso que Jesus está mostrando. Certo?
Só que quando você vai a Cristo e toma o jugo dele, você se submete a ele, Jesus está dizendo o seguinte: isso é leve. Quando Jesus vai falar dos fariseus, ele vai falar que os fariseus colocavam sobre as pessoas um fardo pesado. O que isso quer dizer? Os fariseus diziam o seguinte: para você ser salvo, você tem que obedecer. Isso é um fardo extremamente pesado. Isso é o que é chamado de legalismo, salvação por meio do cumprimento da lei. Então isso era um fardo, porque quem consegue cumprir a lei? Quem consegue? A Bíblia diz que se você falhar em um ponto da lei, você quebrou toda ela. É igual um castelo de carta, né? Se você tirar uma carta, todo o castelo cai. Então, quem consegue cumprir a lei? Ninguém. Então era um fardo pesado que os fariseus colocavam sobre as pessoas. Eles diziam o seguinte: para ser salvo, você tem que obedecer. Isso é um fardo pesado. E Jesus vai falar sobre isso. Olha, Mateus 23, 4. Ele está falando sobre os fariseus aqui. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Nem eles conseguiam cumprir. Certo? Agora, qual que é a diferença no fardo de Jesus? No fardo de Jesus, por que ele é leve? Porque ele não diz que você tem que obedecer para ser salvo. Ele não diz isso. Como que é a salvação de Cristo? Não é pela graça? Não é pelo que você faz, mas é pelo que ele faz. Então ele leva o nosso peso e dá para nós o seu fardo leve. Ele leva o peso dos nossos pecados e dá para nós o seu fardo leve. Ele diz: eu cumpro a lei no lugar de vocês. Certo? E se vocês se submeterem a mim, vocês encontrarão descanso. Por quê? Não é vocês. Não são vocês que terão que trabalhar. Eu trabalharei por vocês. Então, olha só. Jugo de Jesus é sinônimo, está relacionado a descanso. Descanso é diferente de trabalhar. O jugo dos fariseus era o seguinte: vocês têm que trabalhar para serem salvos. O jugo de Jesus ele é leve e ele nos dá descanso porque Jesus diz o seguinte: eu faço por vocês, eu trabalho por vocês e vocês descansam. Eu pago pelos pecados de vocês, eu recebo a pena pelos pecados de vocês, eu morro por vocês e vocês se submetem a mim. Creem em mim e vocês encontram descanso. Vocês não terão o que fazer. Eu faço. Certo? Olha só essa definição. Tomar o jugo de Jesus é algo tão atraente porque não é uma escola em que você é aprovado por mérito. Lembram do conceito aluno e mestre? Qual que é o conceito moderno? O aluno vai lá, ele estuda, ele faz as provas para poder passar de ano. Então, ele é aprovado pelo mérito dele. O quanto ele estudou e o quanto ele foi bom na prova, certo? Como que é na escola de Jesus? É uma escola que a nota de aprovação é 100%. É muito mais radical. Não dá para ser aprovado na escola de Jesus com 9. Você tem que tirar 10. Não dá para ser aprovado na escola de Jesus, irmãos, com 9,5. Nem com 9,9. Tem que ser com 10. Senão não passa. Não é muito mais difícil? Mas olha a graça de Deus. Mas o exame final é feito pelo professor. Olha que benção. Para ser aprovado na escola de Cristo é com 10. Mas quem vai fazer a prova no seu lugar é o professor. Por isso que se submeter a ele é um fardo leve. E aí ele vai dizer, João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, quando a gente lê esse versículo, o que a gente pensa? Como que não é pesado? Quem diz que é fácil obedecer a Deus? É fácil obedecer a Deus? O texto não está dizendo que é fácil obedecer. Ele está dizendo que não é um peso.
Em que sentido não é um peso? Os mandamentos de Deus, a vida que ele requer de nós é algo difícil. Tanto que a vida cristã ela está sempre relacionada a sacrifício. É morrer para si mesmo, é negar tudo o que tem. Não é fácil, não é isso que ele está dizendo. Mas não é um peso. Em que sentido não é um peso? Primeiro, não é um peso para quem ama. Olha como começa o texto. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, não é um peso para mim obedecê-lo, certo? E não é um peso, por quê? Porque eu não tenho que obedecer para ser salvo. É diferente. Se eu tivesse que obedecer os mandamentos de Deus para ser salvo, então seria um peso insuportável. Nós não conseguiríamos levar jamais. Como os mandamentos não são para nós não temos que cumprir os mandamentos para sermos salvos, então eles não são um peso. Nós procuramos cumprir os mandamentos por quê? Porque fomos salvos. É por amor. Então, por amor não é um peso. Todo sacrifício que uma mãe e um pai faz por um filho não é um peso. Certo? Ainda que seja difícil, não é um peso, porque faz por amor. E a mesma coisa, nós com o nosso Deus não é um peso para nós, porque nós fazemos por amor. Certo? Então, dois símbolos poderosos. O batismo é uma renúncia. Eu estou sepultando quem eu sou para assumir uma outra pessoa. Eu estou desaprendendo quem eu sou para aprender Cristo. Certo? E o jugo? Então, o jugo, eu estou me submetendo agora ao meu mestre. O batismo, a ideia é o abandono, a renúncia. O jugo é o que eu estou abraçando agora, a submissão. O batismo é o que eu deixo para trás. O jugo é o que eu abraço no presente. Entenderam? O batismo é o que eu deixo para trás. O jugo é o que eu abraço agora. Isso é um discípulo. Olha que poderosa essa imagem. Certo? Então, o que é um discípulo? É alguém envolvido em um aprendizado transformador. É transformador porque é um abandono diário do meu velho eu e é um assumir da minha nova identidade. A minha identidade é Cristo. Lembram quando Paulo diz assim, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Gente do céu, esse versículo eu não coloquei aqui, mas eu acredito que a maioria de vocês lembra. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha como é poderosa essa afirmação. Você consegue dizer isso? Não sou mais eu quem vivo. Se não sou mais eu quem vivo, o Fernando desapareceu. Não tem mais Fernando. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que agora vive em mim. Isso é muito forte, gente. Talvez você está pensando assim, nossa, eu estou longe de ser um discípulo. Né? Eu estou longe de ser um discípulo, irmãos. E aí eu lembro uma frase do John Newton, ele diz o seguinte, olha, o John Newton, vocês se lembram, né? Ele foi mercador de escravos e aí ele se converteu. Aí ele diz o seguinte, eu não sou mais o que eu fui um dia, certo? Eu não sou o que eu deveria ser. Eu ainda não sou. Eu ainda não sou quem eu deveria ser. Eu estou parafraseando aqui, tá? Mas eu também não sou mais o que eu fui um dia. E pela graça de Deus, isso que eu sou hoje, eu sou pela graça de Deus. Né? E no finalzinho da vida dele, ele falou assim, a minha memória quase se foi já. Mas duas coisas eu não esqueço. Eu sou um grande pecador. Mas Cristo é um grande Salvador. Então é isso, irmãos. Cristo vive em nós. Certo? Nós não somos mais quem nós fomos. Nós já desaprendemos muita coisa. Mas nós não somos ainda quem nós deveríamos ser. Você ainda não é como Cristo. Por isso que o discipulado é um processo. Por isso que é
uma escola, a escola de Cristo. E por isso que é um aprendizado transformador. É transformador porque eu desaprendo e aprendo. Desaprendo e aprendo. Eu desaprendo quem eu fui e aprendo Cristo. Quem Cristo é. Eu desaprendo quem eu fui e aprendo quem Cristo é. Certo? É um contínuo desaprender. Batismo e arrependimento. Olha lá. Sempre exemplificado pelo batismo. O desaprender está exemplificado pelo batismo. É um contínuo desaprender e aprender. É um contínuo desaprender e aprender. Eu desaprendo, simbolismo pelo batismo. E eu aprendo, eu tomo o jugo de Jesus. Eu me submeto a Ele. E não é um peso se submeter a Ele. Porque eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque Ele me salvou. Isso é fantástico. Olha só. Vamos ver de novo esses 2 versículos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece... Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então assim, ó, todas as coisas foram entregues a Cristo, certo? Então eu vou a Ele. Olha lá, Mateus 11, 28, 30. Então venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que nós precisamos entender, irmãos, nesta tarde, aí, com esses 2 versículos? Todas as coisas foram entregues a Cristo. Então eu vou a Ele e me submeto a Ele. Vejam que está relacionado. Tudo entregue a Cristo e eu me submetendo a Ele. Tudo entregue a Cristo e eu me submetendo a Ele. Percebam esta relação, tá? Porque agora eu vou mostrar essa relação numa outra forma. Olha esse outro verso. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em Mateus 11 ele disse: Tudo foi-me entregue. Tudo. E agora em Mateus 28 ele diz: Toda a autoridade foi-me dada. Se toda a autoridade foi dada, o que ele fala agora? Vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Façam discípulos. E o que é um discípulo? É alguém que morreu para si mesmo e assumiu. Morreu para si mesmo, olha lá. Ó. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. O discípulo é alguém que morreu para si mesmo, foi sepultado. Mas só isso? Ele só foi sepultado? É só o símbolo do batismo? Não. Olha só que interessante. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer. Olha o jugo aqui. Façam discípulos. Como? Eles têm que morrer para si mesmo e simbolizar isso através do batismo. E eles têm que tomar o jugo. Ensine eles a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é fantástico, não é? Então, olha o processo. No verso 11 lá de Mateus, ele diz... vamos ver lá, de novo. Todas as coisas me foram entregues. Então, se submetam a mim. Agora aqui. Toda autoridade me foi dada. Então, batizem. Façam discípulos, batizando eles e ensinando eles a tomar o jugo, a obedecer lá. Tudo que eu ordenei. Certo? Então olha que definição legal agora. O que é um discipulado? O que é discipulado, irmãos? Nós estamos falando de discípulo e discipulado, né? O que é um discipulado? É fazer aprendizes de Cristo. Fazer aprendiz de Cristo não é algo que uma igreja faz na escola dominical. Ou em um programa de quarta-feira à noite. Ou motivando as pessoas a fazerem estudo bíblico em duplas.
Ainda que, olha só, é claro, todas essas atividades possam realmente ajudar as pessoas a aprenderem Cristo. Então, olha só, fazer aprendizes de Cristo não é algo que uma igreja faz na escola dominical. Não é ali no encontro, 1 hora por semana. Né? A escola bíblica às vezes dura 1 hora. Não é em 1 hora por semana que você está fazendo um discípulo. Ou num programa de quarta-feira à noite. Ou motivando as pessoas a fazerem estudos bíblicos em duplas. Ainda que, é claro, todas essas atividades possam realmente ajudar as pessoas a aprenderem Cristo. Agora olha essa frase. Tudo o que fazemos como povo de Deus, como igreja, deve ser um exercício no aprendizado transformador de Cristo. Então não é só a escola bíblica, é a escola bíblica, é o culto à noite, é os encontros informais que a gente às vezes vai tomar um café na casa de um irmão. Nesses momentos, tudo isso deve ser um exercício de aprender a Cristo. E para aprender a Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que morrer para mim mesmo. E eu tenho que me submeter ao jugo dele. Eu tenho que me submeter a ele. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Então tudo que nós fazermos como igreja tem que levar essas duas coisas. Levar-nos a morrer-nos para nós mesmos. Por isso que às vezes num ensino, numa aula, alguns conceitos nossos são dilacerados, eles são confrontados. E muitas vezes dói, porque é um desaprender. E aí coisas novas são colocadas para nós do que nós devemos, como nós devemos viver. Então nós aprendemos como nós devemos viver para nós nos parecermos mais com Cristo. E às vezes não é fácil isso, né? Mas todas as vezes que nós nos submetemos a Cristo, é leve, é suave. Nós vamos entender isso. Então tudo que nós fazemos, todas as nossas atividades como igreja, até as atividades informais, o cafezinho que nós tomamos ali com o nosso irmão, deve ser um exercício no aprendizado transformador. Qual que é o aprendizado transformador? É quando eu estou morrendo para mim mesmo e me submetendo às ordenanças de Cristo. Isso é muito bom. Então, aprender a Cristo é uma realidade que o Novo Testamento afirma repetida e poderosamente. Diariamente. Você vai ver isso nas cartas, todas as cartas do Novo Testamento, dos evangelhos. O que a gente vai ver? As pessoas sendo instigadas a negar a si mesmas e a se submeter a Cristo. Então, um pecador perdoado, o que é um discípulo, né? É um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Vocês lembram, na semana passada eu coloquei um diagrama e agora algo mudou nesse diagrama. Uma pequena mudança. Talvez alguns de vocês nem vão perceber, mas eu vou ajudá-los, tá? Então, o que é um discípulo? É alguém que saiu do domínio das trevas, olha lá no diagrama. E ele veio para o reino do Filho. E qual que é o objetivo final? Um povo redimido ao redor do Cristo ressurreto. Um povo redimido ao redor do Cristo ressurreto. Só que tem um símbolozinho que foi acrescentado a esse diagrama. A letra A, em cima ali do discípulo. Estão vendo a letra A? Então, o que isso quer dizer? Essa pessoa que saiu do domínio das trevas e veio para o reino do Filho, ele é um aprendiz. Ele está aprendendo. E aprender a Cristo é desaprender quem eu sou. Tá? Então esse é o processo discipulado. Agora, uma pergunta muito importante. O que os discípulos precisam aprender sobre Jesus, irmãos? O que nós, como os discípulos, nós precisamos aprender sobre Jesus? Nós precisamos aprender sobre Jesus muitas coisas. Muitas. Mas sabe qual que é o núcleo, a principal? É aquilo que está aqui em Filipenses 5:8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O que nós, como discípulos, precisamos para começar, sabe, a vida de um aluno de Cristo? Como que começa a vida de um aluno de Cristo? Começa por aqui, ó.
tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, nós temos que ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Que atitude é essa? Paulo vai falar agora. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que nós precisamos aprender? Para nós entrarmos em todo esse processo, nós temos que aprender a nos esvaziarmos. Irmãos, e se esvaziar é muito difícil. Sabe por que é difícil se esvaziar? Porque nós estamos muito cheios de nós, cheios do nosso eu. Por isso que não é fácil esvaziar. Mas nós temos que aprender com Cristo. Cristo não precisava, irmãos. Ele não tinha pecado, ele não tinha que abrir mão, mas ele fez isso por nós. E agora, como discípulos, nós somos chamados a fazer o mesmo. A esvaziar. Tenham em vocês o mesmo sentimento. Tenham em vocês a mesma atitude. Sabe, é negar a si mesmo. Assumir a forma de servo e morrer. Morrer para nós mesmos. Marcos 8,34 diz: Deus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por quê? O discípulo não é alguém que aprende o mestre. Como que o nosso mestre ele fez? Ele abriu mão da sua glória e veio para este mundo e assumiu a forma de servo e morreu numa cruz. O que é aprender a Cristo? Começa por isso. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É assim que começa. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E como que nós fazemos isso? Duas figuras poderosas nos foram dadas nessa tarde. O batismo e o jugo. Eu morro, eu sou sepultado com Cristo. E eu me submeto a Ele. Eu morro para mim mesmo. Eu morro para mim. Eu sepulto o meu eu. E eu me submeto a Cristo. Isso é ser um discípulo. Agora, fiquem com isso em mente. Esses dois símbolos são poderosos, irmãos. Poderosos, tá? E aí eu termino com uma pergunta. Quais as consequências de aprender Cristo? E não somente sobre Cristo. E aí eu vou dar um tempo para que vocês respondam aí, tá? No chat. Quais as consequências de aprender Cristo e não somente sobre Cristo? Quais as consequências de aprender Cristo e não somente sobre Cristo? É diferente. Você pode aprender sobre. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu posso aprender tudo sobre uma boa alimentação. Sobre os benefícios da couve-flor, do alface. Eu posso aprender sobre. Certo? E mesmo assim aquilo ali não mudar a minha vida. Eu não me alimentar corretamente. Mas eu posso ter informações e saber tudo sobre uma alimentação saudável e mesmo assim ainda ter uma alimentação errada. Então é muito importante quais as consequências de aprender Cristo e não somente sobre Cristo. Não estou dizendo que é errado aprendermos sobre Cristo. Não é errado. Mas nós não podemos apenas aprender sobre Cristo. Tem muita gente que só tem informação sobre Cristo.
mas não aprendeu Cristo. Tá? Então respondo aí no chat, eu vou dar um tempinho para vocês. Quais as consequências de aprender Cristo e não somente sobre Cristo? Quais as consequências? Pode colocar aí, tá? Quais as consequências de aprender Cristo e não somente sobre Cristo? Irmãos, Deus abençoe todos vocês, né? Obrigado pela paciência e que todos nós possamos ser edificados e sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Não esqueçam dessas duas imagens poderosas, desses dois símbolos poderosos, né? Que nós possamos ser pessoas que diariamente morrem para si mesmas e se submetem a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta aula, por tudo que aprendemos nesta tarde. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Pai, nos ajude neste processo de desaprender quem somos para aprender quem Cristo é. E que a vida de Cristo seja real em nossas vidas. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que nós possamos dizer isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo. Uma boa tarde. Amém. Um abraço.